Você acorda, mas não consegue se mexer. Seu corpo trava, sua respiração pesa e parece que existe alguma coisa observando você no escuro. Isso tem nome: paralisia do sono. E hoje vamos falar sobre como funciona, o que é a paralisia do sono e como sair dessa. A paralisia do sono é um estado em que a mente acorda, mas o corpo continua desligado temporariamente. A pessoa está consciente, consegue enxergar o quarto, escuta os sons, sente medo, mas não consegue se mover e nem falar por alguns segundos ou até minutos. Tudo isso acontece durante o sono REM, ou sono REM, que é aquela fase do sonho, sabe? O cérebro desativa temporariamente os músculos do corpo. Isso acontece para impedir que você saia se mexendo durante os sonhos. É um mecanismo natural de proteção. O problema acontece quando o cérebro desperta antes, mas o corpo ainda está travado no modo REM. E o resultado disso é a consciência acordada, mas o corpo ainda paralisado, sem poder se mexer de maneira alguma. O que acontece no cérebro é que o cérebro ele acorda parcialmente. As áreas ligadas à consciência despertam primeiro. E você percebe o quarto, os sons, sua própria respiração, mas outras partes ainda estão em estado de sonho. A nossa amígdala cerebral, que está completamente ligada ao medo e sobrevivência, fica extremamente ativa. Isso faz com que o cérebro interprete tudo ao seu redor como ameaça. Por isso, a pessoa pode sentir pânico, presença estranha e até a sensação de perigo, entre outras coisas mais. Como partes do cérebro ainda estão sonhando, alucinações podem acontecer. O cérebro cria vultos, sombras, vozes, sensação de alguém no quarto e tudo pode parecer muito real. É como se o sonho saísse para fora da sua cabeça, sabe? O pior de tudo é que durante a paralisia do sono acontecem várias coisas no nosso corpo. Os músculos continuam temporariamente bloqueados, a respiração fica mais lenta e pesada, o coração acelera por medo. O corpo entra em estado de completamente alerta, o que pode gerar sensação de sufocamento, pressão no peito e até um certo desespero. E com razão, né? E sim, as crenças podem piorar a paralisia do sono, porque naquele momento o cérebro está em um estado de medo extremo e tentando entender o que está acontecendo. Então, se a pessoa acredita muito em espíritos, demônios ou entidades, o cérebro pode interpretar sombras, sons e sensações como algo sobrenatural. E quanto maior o medo, mais intensa a experiência parece ficar, porque o cérebro mistura ansiedade, imaginação, escuridão e o estado do sonho. E vale lembrar que a paralisia do sono não começa num quarto escuro. Muitas vezes ela começa no estresse, no medo e no caos que a mente carrega durante o dia. Basicamente, a paralisia do sono normalmente acontece quando o cérebro está sobrecarregado fisicamente e emocionalmente. Na prática, situações como estresse, ansiedade, medo, preocupação excessiva, noites mal dormidas, cansaço mental, tudo isso pode desregular o sono e deixar o cérebro em estado constante de alerta. E é aí que o problema começa. Durante o sono REM, que é a fase dos sonhos, o cérebro desliga temporariamente os músculos do corpo para impedir movimentos involuntários. Mas, quando a pessoa está muito estressada ou ansiosa, o cérebro pode despertar antes do corpo, criando um conflito entre consciência e paralisia muscular. E justamente por isso, você acorda, mas ainda não consegue se mover. Os neurônios se comunicam através de substâncias químicas como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, mas quando existe excesso de estresse, ansiedade constante, a privação de sono, essas substâncias podem se desequilibrar, afetando o controle do nosso sono, o relaxamento do nosso corpo, a forma como o cérebro interpreta medo e realidade. É como se o nosso cérebro estivesse preso entre o sonho e a realidade.
mas o que fazer? O que fazer durante isso? O que é que eu faço? Calma, meu jovem. Quando a paralisia acontecer, tente lembrar que ela vai passar. Por mais assustador que pareça, você não está enlouquecendo, não está morrendo e seu cérebro vai voltar ao normal em apenas alguns segundos. Quanto menos pânico, mais rápido o corpo tende a despertar completamente. E apesar de ser um momento assustador e muito intenso, a paralisia do sono tem tratamento e pode melhorar muito. A melhor forma de evitar isso é cuidar justamente das causas que deixam o nosso cérebro em estado de alerta constante. Que nem a ansiedade, o estresse, noites mal dormidas, excesso de preocupação, rotina desregulada, porque quanto mais cansado e sobrecarregado o nosso cérebro ficar, mais instável o sono pode se tornar. E, por algum motivo, há quem diga que não tem como sair dessa, que vive há anos com paralisia do sono e que é uma coisa que não pode passar, mas sim, pode passar. Como, meu Deus? Dormindo em horários mais regulados, reduzindo o estresse antes de dormir, evitar excesso de telas na madrugada, cuidar da sua ansiedade, tentando relaxar o corpo e a mente, sabe? E em alguns casos, terapia, tratamento da ansiedade ou acompanhamento médico. Ou seja, basicamente, a paralisia do sono é um estado em que o seu corpo e sua mente está pedindo ajuda, está te pedindo ajuda. Então, por que não parar e ouvir o que o seu corpo e sua mente está te falando? Sabe? Se cuidar é bem importante. Espero que eu tenha ajudado muitas pessoas com esse vídeo, hein? E até o próximo vídeo e é isso. E aí, galerinha, vamos lá para o momento que eu gosto de chamar de Momento Família, que é o momento onde eu abordo o tema de uma maneira diferente, né? Como vocês já viram, que basicamente eu conto como é a minha experiência com esse tema, tá? Porque eu não escolho temas aleatórios, eu gosto de escolher temas principalmente de que eu já vivi, sabe, pessoalmente. Eu sou uma pessoa que desenvolvi, infelizmente, a paralisia do sono, só que no começo eu não sabia o que era. No meu caso, eu desenvolvi depois de ter sofrido violências físicas, depois de certos traumas, sabe? De perda, sabe? De luto, enfim. Misturou muitas coisas que foram acarretando até chegar, infelizmente, na paralisia do sono, né? No começo, que nem eu falei, eu não sabia o que era, nem sabia que tinha um nome, sabe? Eu só sentia e só vivia. Em muitos momentos eu esquecia que tinha acontecido e só lembrava um dia depois, eu me pegava pensando, aí de repente eu dizia, putz, aconteceu isso aqui comigo. Só que devido a eu não ter conhecimento do que era, né, pois é, eu no meu auge dos 21 anos, não sabia o que era a paralisia do sono. Hoje eu tenho 23, tá, gente? E justamente por isso eu demorei, infelizmente, de buscar ajuda. Quando eu tentei buscar ajuda, depois da perda da minha mãe, eu tentei buscar ajuda com terapia, mas simplesmente só piorou. E devido à minha falta de conhecimento e falta de apoio, sabe? De outras pessoas também, né? Infelizmente eu não soube como lidar direito com aquelas sensações, com aqueles pensamentos, com aquelas situações, sabe? Até que foi acumulando, e eu tentei me autoajudar. Tentei me distrair com diversas coisas, mas infelizmente eu não consegui sozinho. E eu demorei muito demais, eu reforço aqui de novo. Demorei muito para pedir ajuda. Não por não me importar em pedir ajuda, mas simplesmente por não conseguir e não abrir minha mente e sempre esperar o pior, sabe? Sempre achar que se eu buscasse ajuda terapêutica, sabe? Psicológica, ia piorar. Ou seja, eu meio que me prendi. Até que acarretou em uma situação de paralisia do sono extrema, onde minha mente começou a piorar. Eu comecei a ter despersonalização, simplesmente eu comecei a achar em muitos momentos que eu estava desconectado com a realidade. Era como se eu vivesse um filme, como se tudo que eu estava vivendo ali fosse um sonho, sabe? Basicamente. E nada era real. Até que eu passei por um momento de uma paralisia do sono em que eu comecei a ouvir vozes falando diretamente comigo até, sabe? Eu sentia pessoas invadindo meu quarto, minha casa e até, infelizmente,
situações de que eu basicamente ia de arrasta, sabe? Mas eu acordava na hora, enfim, era tudo muito real. E felizmente consegui buscar ajuda. Era tarde, era, mas não era tarde demais, entendeu? E hoje em dia já faz uns 2 meses que eu não tenho paralisia do sono. Eram regulares, era de forma frequente as paralisias do sono há 1 ano atrás. Mas de 7 meses pra cá veio reduzindo muito até chegar no momento que eu tô, de que eu não tenho mais paralisia do sono, eu não tô completamente 100% sã em consciência, mas eu digo mais que eu tô um pouco ainda desregulado emocionalmente. É porque a gente, infelizmente, passa na vida por diversos momentos e situações em que são situações, às vezes, que a gente não sabe lidar sozinho e tem que buscar ajuda. Não tem jeito. Mas o que importa é que busca ajuda. Que dá pra buscar ajuda e tem saída, sim. Então, desde que eu procurei buscar ajuda, melhorei muito. E vou continuar melhorando até chegar no estado de 100% emocionalmente de novo. Essa é a minha meta de vida, é a minha meta de 2026, entendeu? Mas é isso, eu espero ter ajudado muita gente de novo com mais um tema abordado aqui no meu canal, tá? Já vivi isso, eu posso dizer que de uma forma muito intensa, sabe? Em momentos que eu queria correr, sabe? Correr, simplesmente correr, ou então simplesmente ir pra um lugar onde não existia ninguém, só eu e só eu, pai, sabe? Mas é justamente nesse momento que a gente se torna humano, se vê como, quer dizer, tem que se ver como uma pessoa humana, que não merece estar vivendo nada de ruim, sabe? Que não merece, sabe, ficar se autodestruindo dessa forma. Tem que perceber que você merece coisa boa, coisa melhor e que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tem que pensar assim, não tem que pensar negativamente, tem que pensar sempre de forma positiva. E é basicamente isso. E o vídeo, minha conversa já ficou longa demais, mas é isso. Um cheiro, gente, um cheiro.